Câmara Repórter entra no ar nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025. E nós começamos falando sobre o Agosto Lilás, o mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Mesmo com campanhas de conscientização e leis de proteção, os números ainda são alarmantes no Brasil. Casos de agressões e feminicídios crescem e escancaram a urgência de um basta. As imagens são chocantes, difíceis de assistir. Uma mulher acuada no canto de um elevador foi brutalmente agredida com mais de 60 socos. O agressor? Alguém que ela conhecia de perto. Alguém que um dia ela confiou. Ela carrega no corpo as marcas da violência e na alma feridas que talvez nunca cicatrizem. A história é de Juliana Soares, agredida pelo ex-namorado no dia 26 de julho, em um condomínio localizado no bairro de Ponta Negra, em Natal. Mas essa matéria não é só sobre ela, é sobre todas, sobre o que ainda precisamos mudar, sobre a urgência de dizer basta. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública revela um aumento alarmante nos casos de violência contra a mulher no Brasil em 2024. Foram registrados 1.492 feminicídios, o maior número dos últimos 10 anos, desde que o crime foi tipificado em 2015, com uma taxa de crescimento de 0,7% em relação a 2023. No país foram registrados 87.545 casos de estupro e estupro de vulnerável. Isso significa que uma mulher foi estuprada a cada 6 minutos. Quando falamos sobre medidas protetivas concedidas pela Justiça para mulheres em situação de violência, 1 a cada 5 foi descumprida pelos agressores. A pesquisa revela ainda que a maioria dos estupros e feminicídios ocorre dentro de casa, onde em muitos casos o agressor é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. O Disque 180 recebeu até julho deste ano 86 mil denúncias de agressões, com a maioria das vítimas sendo mulheres negras e heterossexuais. Nas ruas, não é difícil encontrar uma mulher que já vivenciou ou que conhece uma vítima de violência. Eu conheço algumas pessoas que já passaram por esse tipo de situação e a gente vê como é evidente e a gente vê como estamos vulneráveis enquanto mulheres a esse tipo de ocasião. Não vivenciei a situação, mas vivenciei de outras pessoas, percebi, e a sociedade hoje se exime de não ajudar, vê a situação e não ajuda, e eu acho que a gente tem que se impor mais. Tem uma pessoa na minha família, né, assim, que sofre disso, porque ela sofre com a pessoa que ela tá, né, no momento. Ele bebe muito, tem essas situações com bebida alcoólica, com o álcool. Chega em casa e termina tendo aquelas situações de violência, né, com ela, gritando, como se ela fosse qualquer coisa, um objeto, objetificando ela. E a gente sempre tenta ali, eu principalmente, falo com ela, converso com ela, mas é uma coisa que já está tão naturalizada na mente do ser humano, dela mesmo, que ela não consegue perceber isso, a situação de violência doméstica, né? Ultimamente a gente tem visto muitos casos de violência contra a mulher, inclusive aqui em Natal, o último caso que teve. Se soube de Ponta Negra, né, de Juliana, que ela levou vários socos pelo namorado no elevador. Muitas das vezes as mulheres têm medo de falar, demonstrar o que está acontecendo no relacionamento porque sofre ameaças, né? Se você está vivendo uma situação de violência, saiba que não está sozinha. O primeiro passo pode ser o mais desafiador: pedir ajuda. E ela pode começar com uma ligação para o Disque 180 ou um número 190 da Polícia Militar.
pode acionar o 180, que é o Disque Denúncia. Essa denúncia ela é sigilosa, vai a uma unidade móvel na casa dessa mulher que está sendo vítima, é feita uma análise, não é informado em nenhum momento quem foi que fez aquela denúncia. A mulher pode procurar as DEANs, né, isso para fazer também aquela queixa, para fazer aquele registro. Pode procurar o CREM também para ter esse suporte. Existe hoje a Promotoria da Mulher dentro da Assembleia Legislativa, que é uma parceira nossa, nos ajuda muito. E tem o Ministério Público também hoje trabalhando. Então, assim, é uma rede hoje que vem se unindo e fortalecendo essas forças para ajudar as mulheres da nossa cidade. Essa mulher, com a identidade preservada, passou mais de 20 anos em situação de violência doméstica, até que ela decidiu romper o silêncio e denunciar o agressor. Decisão que mudou a vida dela. Não tenha vergonha de se esconder. Entende? Eu vivia escondida dentro de mim, eu não tinha com quem conversar. Porque a vergonha é grande, a gente sabe que é grande, a vergonha é grande, é sufocante, mas não tenha vergonha. Mulheres têm a força, têm a vontade, têm a dignidade, têm a vontade de dizer não. Não tenha vergonha de buscar. Vergonha é você se esconder de você mesma. Você ficar presa a uma situação que não é sua. Quem tem que ter vergonha não é a mulher. A mulher não tem que ter vergonha de falar do que está passando, do que está acontecendo. Eu vivi isso. Eu me escondia. Eu tinha vergonha de sair na rua. Faz 1 ano que eu estou nessa batalha. E mudou completamente o meu ponto de vista, o meu pensamento, a minha maneira de agir, a minha maneira de viver. Eu posso dizer que hoje eu tenho paz, sossego, entendeu? Renasceu uma pessoa dentro de mim. E na manhã desta segunda-feira, a Câmara Municipal de Natal realizou uma sessão solene alusiva ao Agosto Lilás. Na ocasião, foram entregues a comenda Maria da Penha a 14 mulheres que se destacam na luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Entre as homenageadas está a Juliana Soares, que ganhou repercussão após ser espancada pelo ex-namorado dentro de um elevador. Tarsila Costa tem os detalhes. Foram homenageadas com a comenda Maria da Penha 14 mulheres que exercem papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher. A Câmara Municipal passou o mês todo fazendo campanha para o Agosto Lilás. A gente entende que esse mês é importante, mas a campanha deve ser feita o ano todo. E nada melhor do que fechar esse mês com uma sessão solene homenageando tantas mulheres pelos serviços prestados por Natal, pelo combate à violência. E eu aqui, como presidente do Poder Legislativo, representando os 29 parlamentares, pela mesa diretora, sou o autor dessa propositura e fico muito feliz de fazer essa sessão solene e abrir as portas para o combate à violência contra as mulheres. A homenageada da Casa Legislativa foi Juliana Soares, que sobreviveu à agressão do ex-companheiro graças ao registro de uma câmara de segurança no elevador do prédio. A força dela tem incentivado outras mulheres a denunciarem seus agressores. Juliana destaca a importância da denúncia e de uma rede de apoio, sem julgamento à vítima. Gostaria de agradecer, eu me sinto muito honrada por estar recebendo essa homenagem de toda a casa. E queria falar sobre a importância da rede de apoio. Uma mulher que não tem suporte, é muito mais difícil para ela sair disso. Porque você não tem para onde ir, não tem com quem contar. Então a sociedade ela tem um papel importante de acolher essas pessoas que são vítimas de violência doméstica. Porque se você tem algum amparo, se você tem algum lugar para ir, se você tem com quem contar, é um pouco mais fácil. Porque imagina só quantas mulheres não querem sair disso, não estão numa situação de vulnerabilidade, mas não têm recursos, não têm com quem contar. Então, assim, além da importância da denúncia, seja na agressão física, psicológica,
seja ela qual for, a sociedade tem que ter um compromisso com essas mulheres para acolher sem julgamento. Então, assim, eu dou a importância, para mim, é 50% a denúncia e 50% a rede de apoio, porque você precisa ter para onde ir. De autoria da vereadora Samanda Alves, a Lei Juliana Soares, que obriga a instalação de câmeras de segurança em áreas comuns de condomínios, busca garantir essa proteção a outras mulheres. O projeto será votado em sessão ordinária nesta terça-feira. Nós apresentamos o projeto com autorização da Juliana, o projeto de lei Juliana Soares, que obriga os condomínios com mais de 10 unidades habitacionais a instalarem câmeras de segurança nas áreas em comum. Ficou provado nesse processo que a Juliana passou e tem passado a importância das câmeras para a segurança das mulheres, não só para garantir a sua vida preservável, mas também servir de instrumento no processo legal, que serve como prova e está provado que salva a vida das mulheres. Câmeras de segurança nos condomínios salva a vida das mulheres. Você morar num lugar que tem câmera acaba sendo um privilégio que nem todas as pessoas têm. Imagina quantas vidas não podem ser salvas se for realmente aprovado esse projeto. Homenageada pelo vereador Kleber Fernandes, a secretária de Mulheres de Natal, Andréa Dias, agradeceu a homenagem e destacou a importância da denúncia e dos equipamentos voltados para o acolhimento e proteção das mulheres vítimas de violência doméstica em Natal. Receber essa homenagem do vereador Kleber Fernandes, a gente sabe que o Agosto Lilás para nós é de agosto a agosto. Precisamos dar um basta, um fim na violência contra a mulher e sabemos que o primeiro passo é a denúncia. Essas mulheres procuraram os canais de denúncia sem medo, sem julgamento, para que elas se sintam realmente protegidas por todas nós, por toda a sociedade. Homenageada pelo vereador Luciano Nascimento, Margarete Gondim foi a primeira delegada da mulher em Natal em 1986. Desbravadora, ela atuou em uma época em que não havia legislação voltada para a proteção e enfrentamento da violência de gênero. Foi difícil. Foi quebrar pedra, tirar leite de pedra, porque nós fazíamos parte da primeira turma de mulheres delegadas e criamos a Delegacia de Defesa da Mulher. Aí você veja, fazer respeitar como mulher, como delegada, se fazer respeitar e impor a lei e também fazer com que o trabalho da Delegacia de Defesa da Mulher recebesse credibilidade. Daí o que foi que nós fizemos? Partimos para as comunidades. Todas que você pensar e imaginar aqui de Natal, nós visitamos. Pé na lama, pé na areia, chuva, mas valeu a pena. Hoje, isso aí é a realização de um sonho. Tudo isso que está acontecendo nesse Agosto Lilás. Grata pela homenagem, a secretária adjunta de Mulheres de Natal, Mídia Avelino, destaca que, diante do aumento do número de casos de violência doméstica, é preciso que toda a sociedade se una no enfrentamento e no acolhimento das vítimas. Eu fico muito feliz em receber essa homenagem pela Câmara Municipal de Natal. É muito importante que o poder político entenda a necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher. É algo que a gente vem vivendo diariamente e, por mais que exista o combate, a gente nota a intensidade que vem aumentando essa violência contra as mulheres. Então é importante que a sociedade se some a essa luta, participe desse combate, que faça o acolhimento a essa mulher vítima de violência doméstica e que o Agosto Lilás seja uma extensão de todos os meses do ano. Também homenageada com a Comenda Maria da Penha, a titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Natal, Samara Trigueiro, destacou a importância de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa homenagem feita pela Câmara Municipal de Natal é extremamente importante porque reconhece o trabalho de muitas mulheres que todos os dias estão nas ruas ajudando outras mulheres, principalmente aquelas que enfrentam a violência doméstica e familiar. Então esse reconhecimento é muito importante porque nos motiva cada vez mais a trabalhar, a dar um pouco mais de nós para essas mulheres que vivem nessa situação de vulnerabilidade, de insegurança e que precisam realmente de um apoio e de políticas públicas voltadas para ela, principalmente para a área da segurança. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, a vereadora Brisa Braque, destacou a importância da Comenda e das mulheres homenageadas. Para a parlamentar, é preciso criar ações voltadas para a prevenção da violência contra a mulher.
Quando a violência contra a mulher acontece, de alguma forma nós, enquanto sociedade, já falhamos. Nós precisamos fundamentalmente garantir que as nossas mulheres têm o direito de viver livre do medo, livre da violência. E aqui eu estou falando, inclusive, de todos os tipos de violência. A violência psicológica, a violência patrimonial. E falei na minha fala, dei exemplos concretos. Ter a senha das redes sociais da namorada, utilizar o telefone da sua companheira, não dar privacidade à sua companheira, mandar ou desmandar no tipo de roupa que a namorada usa também é um tipo de violência. Fazer pressão psicológica contra essas mulheres também é um tipo de violência. E nós precisamos garantir a prevenção, ou seja, a construção de uma sociedade que seja baseada no respeito e na igualdade de gênero. E uma boa notícia para as mulheres residentes na Zona Leste de Natal. O SESC ampliou a oferta de mamografias e preventivos gratuitos. Tarsila Costa tem mais informações. Garantindo que mais mulheres possam ter acesso aos serviços gratuitos de saúde, a unidade móvel SESC Saúde Mulher estendeu o período de atendimentos no bairro de Nova Descoberta, Zona Leste de Natal, até a quarta-feira, 29 de agosto. Serão ofertados à população cerca de 400 exames, divididos entre preventivos e mamografias. Os agendamentos estão sendo realizados presencialmente na Rua Dinarte Maris Neto, ao lado do supermercado Rede Mais, onde o equipamento está estacionado. E de forma online através do WhatsApp 84981211455. Para garantir o atendimento, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A unidade contará com a realização de mamografias para mulheres com idade entre 40 e 69 anos, sendo que para a faixa etária de 40 a 49 anos, o exame só pode ser marcado mediante apresentação de requisição médica. Já os exames preventivos serão destinados a mulheres de 25 a 64 anos sem necessidade de requisição. E veja a seguir, campeão mundial de jiu-jitsu, Renzo Gracie, recebe o título de cidadão natalense. E ainda, você vai conhecer o trabalho do grupo de apoio do Hospital Universitário Onofre Lopes para quem quer parar de fumar. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. A Câmara Municipal de Natal está sempre presente na luta contra a violência doméstica, unindo forças no Agosto Lilás para proteger vidas e garantir respeito às mulheres. Violência não é culpa da vítima. Respeitar é uma obrigação. Mulheres, unam-se contra a violência. Seu corpo, sua escolha. Respeite. Violência contra a mulher não é normal, é crime. Empodere-se, lute. A violência doméstica não é amor, é crime. Toda mulher tem direito de viver sem medo. A vida começa quando a violência acaba. A denúncia protege a vítima. Dizer não é um direito. A paz se conquista com respeito e diálogo. Denuncie a violência, não se cale. Toda mulher tem o direito de viver sem medo. Não se cala uma mulher com violência, mas com respeito. O Agosto Lilás, ela é dela. Denunciar salva, agir protege. Aqui estão os principais contatos para a denúncia de violência contra a mulher no Brasil. Ligue para o número 180 da Central de Atendimento à Mulher ou ainda para o 190 da Polícia Militar. Você pode contar também com o Disque 100 para denúncias de violência e violações de direitos, além das delegacias especializadas de atendimento à mulher para registro de ocorrência presencial. De volta com o Câmara Repórter e nesta semana celebramos o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por cerca de 174 mil mortes por ano no Brasil, muitas delas por câncer. Aqui em Natal, o Hospital Universitário Onofre Lopes mantém um grupo de apoio para quem decide deixar o vício.
Maria da Conceição começou a fumar ainda criança, aos 10 anos de idade. Iniciou observando os pais, que também tinham o vício. Minha mãe e meu pai fumava e mandava a gente acender o cigarro. E a gente foi gostando, né? E aí tá o resultado, né? 47 anos fumando. Após perder o pai vítima de uma doença decorrente do cigarro, Maria da Conceição decidiu parar de fumar. Hoje, ela integra o grupo de tabagismo do Hospital Universitário Onofre Lopes. Eu perdi meu pai em 2021, né? Fez um monte de exame e descobriu que estava com um monte de tumor no pulmão. E aí eu fiz meu exame. Aí deu um nódulo, deu uma mancha no pulmão. E a médica falou, foi bem realista, vou encaminhar você para o médico. E aí eu fiquei pensando, vou para esse grupo, porque já perdi meu pai. E aí, eu já sou mãe, sou esposa e eu preciso viver. Aí conta pra gente então, desde que você entrou no grupo, né, agora recente, como que está sendo esse processo e há quantos dias sem fumar? Na realidade, eu passei segunda-feira, o dia de Natal, não consegui fumar. Segunda-feira de manhã, fiquei aqui com os meninos, acho que até às 9 horas. Cheguei em casa, acho que para cima de 6 horas, 5h30, e não consegui fumar. Na quarta-feira também não consegui fumar. E aí, eu já estou me sentindo uma vitoriosa, né? O grupo de tabagismo do UOL surgiu em 2021. Atualmente, 15 pessoas estão inseridas no projeto, que acontece toda segunda-feira. Esse paciente ele vem regulado, né, via posto de saúde. Então, esses pacientes eles têm acesso aos medicamentos fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Esses medicamentos são a goma de mascar, temos o adesivo de nicotina e o bupropiona. Então, todo esse atendimento em equipe e utilizando a terapia cognitivo-comportamental. É bom lembrar que esse paciente, ele está com a gente e o tratamento em grupo é importante, que vai além do consultório médico, né? Esse paciente, ele em grupo, ele vai ter uma potência melhor na eficácia desse tratamento, porque ele vai perceber as mudanças de hábitos, né? Quando ele percebe num colega, né, que mudou seu hábito, né? Passou a tocar um instrumento que muitas vezes não estava mais utilizando, né? Passou a fazer atividade física regular, né? Passou a mudar o hábito alimentar, que tudo isso interfere. Inclusive até o cafezinho da manhã interfere no tratamento do tabagismo. A cada ano, cerca de 174 mil pessoas morrem no Brasil por doenças ocasionadas pelo tabaco, sendo cerca de 55 mil por câncer. É uma iniciativa extremamente importante a gente poder informar esses pacientes, porque, na verdade, a nicotina, que é a substância presente dentro dos cigarros, né, das formas de tabaco, a gente sabe que ela é uma substância que vicia o paciente em poucos segundos, fazendo com que ele se torne dependente, né? E essa dependência ela é muito cruel, muito rápida, e, além disso, o cigarro contém, além da nicotina, várias substâncias que são maléficas para o nosso organismo, metais pesados, substâncias que estão presentes em combustíveis, entre outras. Elas são irritativas ao sistema respiratório, mas também ao sistema cardiovascular, elas causam doenças no sistema neurológico, geniturinário e o famoso câncer de todo o organismo, e principalmente o câncer de pulmão. 90% dos cânceres de pulmão são causados porque o paciente fuma ou ele já fumou, né? E é o câncer que mais mata no mundo, nos dois gêneros, mesmo não sendo o mais prevalente. De acordo com a pneumologista, o principal pilar para parar de fumar é a força de vontade. Evitar gatilhos que levem ao vício também é importante. O primeiro passo é a motivação, ele precisa querer mesmo, de verdade, porque a gente pode ter um ótimo profissional, a gente pode ter medicação, mas o paciente precisa querer, né? Isso é muito importante. Além disso, a gente sabe que existem alguns gatilhos, né? Como, por exemplo, muitos pacientes tomam café e querem fumar, tomam uma bebidinha alcoólica e querem fumar, né? Estão em determinado grupo, né, associado ao tabagismo de amigos e querem fumar porque ali todo mundo fuma e é uma coisa que é rotineira. Então, se você realmente quer parar de fumar, algo que realmente lembra o cigarro deve ser evitado ou diminuído nesse processo.
A doutora alerta sobre os riscos também do cigarro eletrônico. A gente sabe que o cigarro eletrônico contém mais de 2.000 substâncias que são nocivas ao organismo, inclusive substâncias que causam problemas respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, geniturinários, todos que eu falei já aqui, inclusive nos tabagistas passivos, que não devem ser esquecidos. E aí o que acontece? Não é? Esse paciente fuma o cigarro eletrônico sem culpa, porque a indústria colocou na mídia, na cabeça das pessoas, que não tem nicotina, que é um vapor de água e que não faz mal. Quero dizer que é uma grande mentira da indústria e que os nossos jovens estão caindo numa história falsa. É um lobo em pele de cordeiro, então fiquem atentos. E o Senac RN promove na próxima quarta-feira, 27 de agosto, um evento com serviços gratuitos voltados para saúde e autocuidado. Tarsila Costa tem os detalhes. A ação ocorre na unidade do Senac Zona Norte, no bairro Potengi, das 8 às 17 horas. O Dia D da Saúde e Autocuidado, realizado na quarta-feira, 27, oferece à comunidade local uma programação especial com atendimentos gratuitos nas áreas de saúde e beleza. Durante a atividade, o público terá acesso a serviços como design de sobrancelha, esmaltação, corte, escova de cabelo, massoterapia, teste de glicemia e aferição de pressão arterial. As ações representam um benefício direto à população local. Na ocasião, os visitantes poderão conhecer melhor os cursos oferecidos pela instituição e ter acesso aos diversos serviços ofertados gratuitamente. A iniciativa tem como objetivo reforçar a atuação do Senac na capacitação profissional, especialmente nas áreas de saúde e bem-estar. Ao mesmo tempo, promove a aprendizagem prática dos alunos que vivenciam o atendimento ao público em situações reais. A Câmara Municipal de Natal firmou uma cooperação técnica com a Assembleia Legislativa do Estado para atualizar o Legisvídeo, sistema que gerencia o conteúdo audiovisual produzido pelas TVs legislativas. A reunião para a atualização das novidades do Legisvídeo aconteceu onde a ferramenta foi desenvolvida, no setor de tecnologia e inovação da Assembleia Legislativa. Com o termo de cooperação técnica firmado entre as instituições, a Câmara Municipal de Natal terá mais recursos na plataforma, responsável por gerenciar o conteúdo audiovisual produzido pela TV Legislativa. Entre as novidades está a disponibilização em tempo real das atas, logo após as sessões. Fora isso, os gabinetes dos vereadores vão ter a oportunidade de fazer os recortes. Cada parlamentar vai ter o seu recorte. Aquilo que é falado ali no plenário da Câmara, numa sessão ou em qualquer outro evento que esteja acontecendo no plenário, ela vai poder ser utilizada em tempo real, imagens, sons e tudo aquilo que foi falado lá, todos os discursos dos vereadores serão transmitidos ali em tempo real no Legisvídeo. Para a gente o mais relevante é utilizar das ferramentas para o nosso trabalho diário. Então, por exemplo, para a parte da elaboração das atas, o acompanhamento das sessões ordinárias, das reuniões de comissão, sessões solenes, a gente vai otimizar o nosso trabalho e ganhar tempo, porque a gente vai conseguir pegar o vídeo, fazer a transcrição, ganhar tempo para fazer outras coisas e otimizar muito mais o dia a dia da nossa produção. As novas funcionalidades serão implementadas pela Assembleia de forma definitiva na Câmara. O objetivo é facilitar o trabalho dos parlamentares, gabinetes e a comunicação da Casa, gerando também uma maior transparência das atividades. A gente está entregando agora a transcrição das atas, das sessões de todos os vídeos que sobem na aplicação. A gente está entregando a parte de marcadores, que é os tempos de fala de cada parlamentar, além da vinculação com o portal institucional de vocês, onde a gente vai entregar também a vinculação de notícias e galerias de fotos, concentrando toda a atividade legislativa em uma única ferramenta. No nosso caso aqui, que a gente tem outros sistemas integrados, para a gente não fazia tanto sentido, porque a gente já tem isso nativo. Mas para as câmaras, a gente viu que era importante a gente implementar essas funcionalidades e devolver para o cidadão mais esse recurso de visibilidade das atividades. O Legisvídeo já é utilizado em 26 instituições do país, entre câmaras, assembleias e o Tribunal de Contas. A população da capital potiguar pode consultar a plataforma da Câmara Municipal de Natal na plataforma cmn.al.br.leg.br. Hoje a gente já está praticamente em quase todas as regiões do Brasil com esse software, né?
O interior de São Paulo, as grandes câmaras do interior de São Paulo, todas já estão usando fortemente ele, né? Minas Gerais, agora Rio Grande do Sul, câmaras do Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco, Pará. Então eles utilizam e muito esse software e todos, sem exceção, elogiam tremendamente e a imprensa local desses municípios também fazem grandes elogios ao software, né? E na última sexta-feira, a Câmara Municipal de Natal concedeu o título de cidadão natalense ao campeão de jiu-jitsu, Renzo Gracie. A entrega aconteceu no Palácio dos Esportes, onde ele ministrou um seminário e participou de uma cerimônia ao lado de atletas e autoridades. O fim de semana foi de celebração para o jiu-jitsu no Palácio dos Esportes. O campeão Renzo Gracie esteve em Natal para ministrar um seminário da modalidade e conduzir uma solenidade especial, a entrega da faixa coral a Marcelo Tigre, grande nome do jiu-jitsu potiguar, que destacou o orgulho de receber a honraria diretamente das mãos do mestre. Representa que o nordestino tem valor. Filho de empregada doméstica, foi lá fora e dominou o mundo. Para essas pessoas que estão começando, esses atletas que estão começando agora, não é para desistir, porque isso aqui é real. O mais sem luta, invicto, 12 vezes campeão mundial. Toda vez que eu senti alguma derrota na minha vida, eu lembrava da minha mãe. Foi por isso que nós hoje, nós nordestinos, temos valor. Durante o evento, Renzo Gracie se tornou o mais novo cidadão natalense. Renzo é um dos maiores representantes do jiu-jitsu mundial. Herdeiro do legado da família Gracie, pioneira em difundir a luta. Emocionado, ele agradeceu a homenagem e afirmou que carrega Natal no coração, não apenas pelos laços esportivos, mas pela acolhida calorosa do povo potiguar. É uma das maiores honras. Meu pai sempre amou esse estado, esse lugar. E hoje eu estou recebendo isso, eu sei que aonde ele está, o coração dele está chorando. Voltar aqui depois de mais de 30 anos está sendo uma honra. E o tratamento e o carinho mostrou que a gente deixou história e deixou... Me perguntaram por que eu nunca mais voltei. Eu falei, como é que eu posso voltar para um lugar que eu nunca saí? Meu coração sempre esteve aqui. O título de cidadão natalense foi proposto e entregue ao lutador pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Érico Giacomi. Ele destacou que a iniciativa valoriza não apenas a história de Renzo, mas também o impacto do esporte como um instrumento de transformação social. Eu venho dizer a todo lutador de jiu-jitsu, a todo atleta que se encontra aqui no Palácio dos Esportes, que hoje é um dia histórico, que Natal abraça Renzo Gracie como cidadão natalense e que o seu projeto seja um projeto grandioso e que dure centenas de anos para que a gente possa tirar jovens da droga, jovens da rua e leve para o esporte. É esse o incentivo que Renzo Gracie vem fazendo, não só em Natal, mas em todo o país. E é ele que recebe hoje a maior honraria da Câmara Municipal de Natal. Além de atletas e praticantes da arte marcial, o seminário contou com a presença de autoridades ligadas ao jiu-jitsu e do secretário de Esportes, que ressaltou a importância da modalidade para a cidade. Então isso é um evento muito importante para a nossa cidade, é um evento muito bacana para as artes marciais e mostra que a nossa capital é a capital do jiu-jitsu. E o Câmara Repórter de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere logo mais à noite no Câmara Repórter, segunda edição, ou agora mesmo no nosso portal. Ótima semana e amanhã a gente se encontra mais uma vez.